Boa noite, irmãos e irmãs. É com muita alegria que venho esta noite fazer mais uma escola vivencial do setor da Almiro Gouveia, do Movimento de Concílio de Cristandade, na onde hoje eu irei trabalhar o tema Os Dons do Espírito Santo. E irei proclamar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo do 19 ao 23. Então, para darmos início a mais essa escola, convido a todos para, junto comigo, invocarmos o Santo Espírito de Deus, para que tudo que seja dito nessa noite não seja da nossa vontade, e sim da vontade do Pai. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Estaremos essa noite reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria dar início lendo junto com vocês o Salmo 23, na onde ele diz: Javé é o meu pastor, nada me falta. Em verdes pastagens me faz repousar, para fontes tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por bons caminhos, por causa do seu nome. Embora eu caminhe por um vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois junto a mim estás. Teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa, à frente dos meus opressores, unges minha cabeça com óleo, e minha taça transborda. Sim, felicidade e amor me acompanham todos os dias da minha vida. Minha morada é a casa de Javé, por dias sem fim. Amém. Agora irei proclamar o Evangelho de São João, capítulo 20, versículo do 19 ao 23. Vossa palavra é verdade, santificai-nos na verdade. Aleluia, 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 Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era o primeiro dia da semana. Ao anoitecer desse dia, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por medo das autoridades dos judeus, Jesus entrou. Ficou no meio deles e disse: A paz esteja com vocês. Dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então, os discípulos ficaram contentes por ver o Senhor. Jesus disse de novo para ele: A paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo: Receba o Espírito Santo. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho, meus irmãos, é o evangelho do momento de Pentecostes. Ele se deu
50 dias após o dia de Páscoa, o dia da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela época, os discípulos viviam amedrontados, trancados, como diz o Evangelho, com medo dos judeus, com medo do que poderia acontecer com eles, diante de tudo o que aconteceu com nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Evangelho, ele nos mostra a insegurança dos discípulos e o medo, porque não sabiam mais a quem recorrer, já que Jesus havia partido, ressuscitado e ido ao encontro do Pai. Muitas vezes, meus irmãos, a gente se vê como os discípulos, com medo de sair em missão, com medo de evangelizar e muitas vezes se sentindo só. É isso que aconteceu com os discípulos. Mas aí, veja o que aconteceu. Jesus aparece no meio deles e os discípulos ficam contentes por ver o Senhor. E a partir daquele momento, recuperam a paz e a esperança que haviam perdido. Jesus os leva a superar o medo e a incerteza. A partir daquele momento, tudo se tornou-se mais claro. Eles começaram a reviver novamente. Quando Jesus mostra os sinais de seus ferimentos, diante daqueles sinais, de suas mãos e os lados, os discípulos sentem naquele momento que nem o sofrimento, nem a morte, nem a violência do mundo poderão detê-los. E ainda mais, Jesus diz para encorajá-los: como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Isso serve para nós, irmãos. Se sairmos em missão, seremos enviados. Porque essa mensagem de Jesus, ela tem que ser viva entre nós. Como o Pai me enviou, assim também envio vocês. E após ele dizer isto, o que aconteceu? Ele soprou o Espírito Santo sobre todos os discípulos. E a partir daquele momento, surgiu a comunidade, uma nova aliança. E eles são enviados a testemunhar ao mundo, em gesto de palavras, a vida que o Pai deseja oferecer a toda a humanidade. Foi a partir desse momento, a partir do momento em que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, aí eles viram a real missão deles, que a partir daquele momento eles não poderiam mais ficar trancados, não poderiam mais ter medo, porque o Espírito de Deus estava com eles. E o que eles tinham que fazer naquele momento era sair em missão, era levar a palavra, era proclamar o reino de Deus para a humanidade. É bom também lembrarmos que na celebração de Pentecostes, cumpre-se a promessa de Jesus aos discípulos. Foi naquele momento que ele cumpriu o que ele prometeu, quando ele disse: o advogado que eu mandarei para vocês de junto do Pai é um Espírito de verdade que procede do Pai. Então foi neste momento onde se cumpriu, quando ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, dando um advogado de defesa para eles saírem em missão, na certeza de que eles não estão só. Então, quando ele virá, dará testemunho de mim, e vocês também darão testemunho de mim. Reconhecendo a presença de Deus em nossas vidas, nos impulsiona a testemunhar e a anunciar que ele esteve morto, mas agora vive, que foi por nós pregado em uma cruz, mas que para nossa salvação ressuscita glorioso. Ele veio de Deus para trazer Deus a nós. Ele voltou para Deus para nos levar consigo até Deus. Veja que coisa linda. Ele veio e se fez no meio de nós para trazermos para nós a verdade sobre Deus, quem é Deus.
E ele voltou para Deus para nos levar até ele. O Espírito Santo nos é oferecido para que vivamos o hoje da nossa história a alegria plena, pela certeza de que jamais fomos salvos, pelo Espírito. Temos a certeza, meus irmãos, que nós somos salvos por um Cristo vindo de Deus, um Cristo que está vivo no meio de nós. Para Cristo, para nós que somos cristãos, Pentecoste é o dia do nascimento da igreja, é a missão da comunidade, é a obra de dar continuidade de um Cristo ressuscitado, animados pelo dom do Espírito e através do Espírito que o Pai nos envia, que temos força, coragem e entusiasmo para testemunhar este grandioso mistério, o mistério da ressurreição de Cristo. E o Espírito Santo de Deus, que transforma nossa tristeza em perfeita alegria, que nos oferece a vitória através da cruz. Se com ele morremos, teremos a certeza que com ele nós ressuscitaremos também, que nunca estamos só. Nós precisamos colocar isso na nossa vida, na nossa missão, que nunca estamos só, que Cristo sempre está conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Evangelho falou muito sobre os dons do Espírito Santo, sobre o sopro que Jesus deu sobre os discípulos, lançando sobre ele o Espírito Santo de Deus. Aí muitos se perguntam, o que são esses dons? Os dons do Espírito Santo são capacidade que o Espírito dá às pessoas para a edificação da igreja. Amados irmãos e irmãs, o Espírito Santo não pode ser um desconhecido no meio de nós. Ele precisa ser uma realidade cada vez viva e vivida na vida da gente. Ele opera em nós a santidade. Ele é santo e nos dá comunhão com o Pai. Nos dá coragem para enfrentarmos as dificuldades, tempestade, tentações, tribulações e tantas outras situações difíceis que passamos na nossa vida. O primeiro a receber abundantemente os dons do Espírito Santo foi Jesus Cristo. Em sua alma santíssima, que os 7 dons se encontram em plenitude. Por isso que quem quer que se deixe conduzir por esses dons, vai pouco a pouco tornando-se cada vez mais semelhante à pessoa do Verbo encarnado. Quando buscamos cada vez mais que os dons do Espírito Santo de Deus ajam na nossa vida, nós vamos aos pouquinhos nos moldando e se tornando semelhante a Cristo. Igual nós seremos, ele é único, mas seremos semelhantes a ele. Essa verdade é evidente quando testemunhamos a vida dos santos e santas da nossa igreja, em cujas vidas os dons do Espírito Santo atuavam, deixando entrever a própria imagem de Cristo em cada um deles.
Mas quem? Aí vem a pergunta. Mas quem pode ter estes dons do Espírito Santo? Quem recebeu os dons do Espírito Santo? Meus irmãos, todos nós recebemos os dons do Espírito Santo quando formos batizados. O fato, porém, é que todos os cristãos receberam ainda a unção batismal. Os mesmos dons que fazem agir divinamente, tanto em Santo Inácio de Antioquia, quanto uma Santa Teresa de Ávila. Do mesmo jeito, os mesmos que eles receberam no batismo, os dons do Espírito Santo, nós também recebemos. Mas se não conseguirmos ver esses dons se desenvolverem da mesma forma que se desenvolveram dele. Por quê? Porque não correspondemos divinamente às graças que Deus constantemente derrama em nossas vidas. Nos deixamos que nossos pecados tomem conta de nós, que nos preencha tontamente, nos deixa alienado a esses pecados, a atitudes que desagradam a Deus. Aí não tem como esses dons fluir entre nós. Por isso, nada é tão urgente quanto a nossa resposta ao infinito amor de Deus, aos chamados à conversão. É importante, é urgente, nós precisamos nos converter. Daí, os 7 dons do Espírito Santo começam a se manifestar em nós. A partir do momento em que dizemos não ao que desagrada a Deus, os 7 dons do Espírito Santo florescem em nossas vidas. E torna-se aparente ao olhar do mundo, aos olhares da humanidade. Aí, quando ele se manifesta na gente, aí passa a brotar os 7 dons. Aí a sabedoria toma conta de nós, faz com que a gente compreenda os mistérios e a grandeza divina. Esse dom da sabedoria vai nos levar a uma experiência sobrenatural com Deus. Já dizia o Senhor, feliz aquele que encontrou a sabedoria. Veja, que lindo. Feliz de nós, cristãos, que encontramos a sabedoria. Aí, se buscarmos, também vai fluir o dom da inteligência, que nos concede um conhecimento que nos leva a conhecer uma verdade que vem de Deus. Uma verdade que não é humana, que vem do céu. Nos dando também o dom do conselho, que é o dom que nos faz agir de maneira cristã, diante das dificuldades da vida, diante das situações que nos deparamos, que pode colocar em risco a nossa caminhada rumo à salvação. Aí também vamos usufruir do dom da fortaleza, que vai habitar em nós, que vai nos mover, que vai fazer com que a gente execute o que nos pede o conselho. Vai nos fazer forte, apesar dos sacrifícios que são oferecidos para nós dia a dia, que nós sabemos que não são poucos, que são muitos, mas com o dom da fortaleza a gente vence, a gente supera e segue em frente. Também temos o dom da ciência, que nos dá o nosso Santo Espírito de Deus, que é o dom que nos faz ver a mão de Deus nos acontecimentos mais ordinários e cotidianos. Nos ensina a olhar os fatos da vida com o olhar de Deus. Nos faz enxergar Deus nas pequenas coisas, nas mais belas e lindas coisas ao nosso redor. O dom da piedade nos faz tratar as coisas de Deus como sagrada. Nos ajuda a entender o nosso lugar como filho diante de um Pai tão poderoso. Aí também o dom do Espírito Santo nos faz temer a Deus. Que a gente precisa entender que temer a Deus não é ter medo de Deus, e sim não querer desagradá-lo em momento nenhum da nossa vida.
mas sim querer sempre fazer a vontade dele, não a nossa. Porque muitas vezes a nossa vontade não coincide com a vontade do Pai. E o Espírito Santo de Deus, com o dom do temor a Deus, nos faz deixar essas coisas de lado e buscar cada vez mais fazer o que só é do agrado dele. E é através deste dom que a nossa vida vai se moldando, que a gente vai deixando de lado as coisas que desagradam a Deus, as nossas pequenez, as nossas coisas fracas, os nossos pecados, que por muitas vezes a gente acha que são fracos, mas não são. A nossa fraqueza, né? Tudo isso nos faz com que a gente passe a mudar. E é esse temor a Deus que nos faz refletir e mudar a nossa vida. Então, meus irmãos, peçamos a graça, né, dos dons do Espírito Santo, para que a gente possa cada vez mais ficar cheio deles, para que a gente possa, assim, ser preenchidos totalmente pelos dons do Espírito Santo, para que a gente possa sair em missão, fazendo sempre a vontade do Pai, nunca tendo medo, nunca desanimando, mas sempre se mantendo firmes e fortes, para darmos continuidade aos discípulos de Jesus, para sermos os seus verdadeiros discípulos, para a gente prosseguir sempre, cada vez mais, no caminho da verdade e da justiça, no caminho da luz, do caminho que nos leva a Cristo. Então vamos nos abrir e nos deixarmos se encher pelos dons do Espírito Santo de Deus, cada vez mais, para que tudo seja da sua vontade e não da nossa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, chegamos ao momento final da nossa escola vivencial, que devido a tudo que estamos passando, ela é virtual. Então, nada mais do que agradecermos a Deus por este momento, né? Por nossa vida, pela vida dos nossos familiares, por tudo, por todas as graças que temos alcançados, né? Pelos dons do Espírito Santo que Ele deixou para nos guiar, nos consolar, nos proteger, nos fortalecer nessa caminhada. Então não vamos nos desanimar, vamos seguir em frente, porque tudo vai passar, tudo vai cessar, porque nós cremos num Deus vivo e Ele diz, né, que todo aquele que nele crê, vencerá, viverá e verá a graça do Pai. Então, convido a todos vocês para, junto comigo, fazermos a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos também rezar para nossa mãezinha do céu, para que ela interceda por nós junto a seu Filho, né? Que nos proteja com seu manto sagrado neste momento tão difícil que nós nos encontramos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos, meus irmãos, e estaremos sempre reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Senhor, vem dar-nos sabedoria que faz ter tudo como Deus quis, e assim faremos de Eucaristia o grande meio de ser feliz. Dá-nos, Senhor, esses dons, essa luz, e nós
sentimento que tudo ajuda a compreender.